Esse aqui é de cortar o coração. Uma mulher foi vítima de furto em Taubaté. Bom, até aí, você vai falar em casa, tá? Furto é quando é feito, o crime é feito bem subtraído sem ameaça. Mas presta a sua atenção. Foi ontem. O criminoso abriu o carro da mulher e furtou um carrinho elétrico que estava dentro do carro. Esse carrinho elétrico era o brinquedo que havia sido o presente de Natal de uma criança de 2 anos, filho dessa mulher que teve o carro arrombado. A criança está desesperada, esses carrinhos não são baratos. A família está revoltada. E não é de revoltar? Roubar a criancinha de 2 anos? Você tá de sacanagem, né? Seu canalha! Dá uma olhada. O caso ocorreu na tarde de ontem na região da Independência, em Taubaté. O carrinho elétrico pertencia a uma criança de 2 anos. A mãe relata como ocorreu o furto. Que um rapaz apareceu de bicicleta, ele ficou olhando os carros, aí ele atravessou a rua, depois ele voltou, ficou olhando assim, de uma maneira assim, suspeita. Ele tentou abrir o carro que estava na frente do meu e estava trancado. Aí ele tentou abrir o meu, só que o meu também estava trancado. Mas ele ficou lá por perto, assim, observando. E por azar, eu fui abrir o meu carro para pegar uma coisa lá de dentro. Eu abri o carro de dentro de casa, peguei uma coisa no carro, voltei para minha casa e tranquei lá de dentro. Nesse meio tempo de eu entrar em casa, ele abriu a porta do outro lado, né, do lado direito, que eu não conseguia ver, eu não tinha visão. Aí ele saiu e encostou a porta de trás, né? Aí depois, inclusive, eu saí de novo, peguei outra coisa no carro, fechei e tranquei. Eu achei que eu tinha trancado, só que como a porta que ele abriu ficou só encostada, o carro não travou, né? Aí depois ele voltou, viu o porta-malas, viu o carrinho do meu filho, abriu o porta-malas, pegou e foi de bicicleta, assim. É que é um carrinho bem grande, então eu imagino que as pessoas devem ter visto, achado estranho. E aí ele foi embora, em direção à rua Assis Chateaubriand, lá na Independência mesmo. De acordo com a mãe, o brinquedo era um presente de Natal dado pelo avô do menino. Foi um presente do meu pai, que desde que meu filho nasceu, ele sempre falava, eu quero comprar um carro elétrico para ele, porque ele vai gostar. E eu sempre falava, tá, ele ainda é muito pequeno, eu acho que ele ainda não vai saber. E aí no Natal, ele decidiu que ia comprar. E quando meu filho viu, foi uma alegria, porque ele adora andar nesses carros que tem no shopping, tem às vezes em alguns parques, e ele sempre pedia para andar, a gente deixava, mas era só, né, 10 minutinhos, meia hora, e ele queria muito. E quando ele ganhou, foi uma alegria. O carro toca música, ele toda hora ligava a música, ficava dançando. Após o furto, a mãe registrou o boletim de ocorrência e postou o caso nas redes sociais na intenção de recuperar o brinquedo. Ela relata que ainda não teve coragem de contar ao filho sobre o ocorrido. Ainda não tive coragem de contar. Ontem, inclusive, eu fiquei muito abalada, né? Fiquei muito nervosa, muito ansiosa. E aí eu fui buscar ele na escola. E quando chegou em casa, eu comecei a chorar. Ele me perguntou: o que foi, mamãe? Aí eu falei pra ele: pegaram um brinquedo meu, sem dar muitos detalhes. Aí, quem foi? Aí eu falei: não conheço. E ele até me acalmou, me abraçou, falou: não pode pegar, né? O brinquedo é seu. Ele, do jeito dele, tentou me acalmar. Ele tem quase 3 anos, né? Então ele ainda não tem muita noção, mas eu sei que ele vai dar falta do carro dele em breve. Gente, que triste, né? Que triste. E a gente vê a audácia, mas ó, coloca a imagem de novo para mim aí, Sabrina, por favor. Coloca a imagem do vagabundo, né? Que ou ele sabia ou ele viu, porque ninguém abre o porta-mala do carro assim. Então a gente não sabe se ela só colocou, fechou, achou que travou, não travou. Olha lá, ó. Com toda a tranquilidade, fecha o carro, pega o carrinho, põe debaixo do braço como se fosse um saco de arroz e sai andando, né? Na maior tranquilidade.
Né? Como cantava Chico Buarque, tudo na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Hã? Que absurdo. E o pior é saber que ele roubou esse carrinho, muito provavelmente para trocar por droga. Olha aí, ó, a criança se divertindo com o carrinho que ela ganhou aí há poucas semanas no final do ano. Carrinho elétrico, é moda, né, para a criançada. É moda, né? É moda para a criançada. Que absurdo. Você tem que queimar no mármore do inferno, né? Causar transtorno para uma criança desse tamanho, não tem outra situação.